Olá, olá! O vídeo de hoje é sobre o livro A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Bom, esse livro foi escrito pela Rebecca Skloot, que é uma moça formada em biologia, com pós-graduação, acho que um mestrado em escrita não ficcional, algo do tipo. Ela é uma escritora freelancer da área de ciências e medicina, ela escreve sobre esses assuntos. E esse foi o livro que nós lemos no Leia Mulheres de junho. Foi uma leitura muito legal, pra mim foi ótima, porque é muito diferente das coisas que eu costumo ler. E foi uma recomendação, se eu não me engano, da Luara, que a Ju também tinha lido e apoiou. Então, muito boa essa escolha. Esse livro vai contar uma história muito curiosa dessa moça, a Henrietta Lacks. Essa moça, ela nasceu na década de 30 na Virgínia e ela teve um câncer bem agressivo no útero. E quando ela estava fazendo tratamento num hospital chamado Johns Hopkins, ela teve parte do seu tecido retirado, porque era uma época em que estava fazendo muita pesquisa com células humanas para teste, na verdade, buscava-se células humanas que não morressem depois, fora do corpo, né? Que em cultura fossem capazes de continuar se dividindo, se replicando. E isso aconteceu pela primeira vez com as células da Henrietta Lacks, né? Ela era uma mulher negra, pobre, que tinha uma situação assim de vida bem complicada. Ela tinha uma educação, ela teve uma educação assim também bem precária. E ela não ficou sabendo que seus tecidos foram retirados. Ela morreu bem rápido, assim, na casa dos 30, 31, 32, deixando alguns filhos, né, em situação, assim, bem complicada. A Rebecca ficou sabendo dessa história, né, de que essas famosas células, né, que ficaram conhecidas como HeLa, porque foram batizadas com as primeiras sílabas do nome dela, né, Henrietta e Lacks, então ficou HeLa, né, em inglês. Ela ficou sabendo da existência dessas células numa aula de biologia. O professor falou que a moça, né, de onde as células foram tiradas era negra. E ela foi pesquisar, ela ficou fascinada com a história, mas foi pesquisar e não achava nada em lugar nenhum. Então essa escritora empreendeu, assim, uma jornada, né? Ela virou um projeto pessoal dela. Ela saiu atrás da história, de conhecer a família, a história, de entrevistar os pesquisadores, os médicos, para saber quem diabos era a Henrietta Lacks, né? E o que aconteceu com ela. Então a Rebecca bancou do próprio bolso, né? Com um cartão de crédito, empréstimos estudantis, viajou pra caramba. Ela tinha 1000 horas de entrevistas, então assim, é uma coisa muito impressionante que essa mulher fez. Ela conta aqui nos agradecimentos que ela ainda cortou muita coisa, porque o livro é grande. E o livro é muito interessante. Esse livro, ele trata de muitas coisas, né? Ele vai, então, falar da história da Henrietta, da história das células, né? Como é que foi tirado, quem eram os pesquisadores, os médicos, os diagnósticos da Henrietta. Ela tratou o câncer com radioterapia, mas uma radioterapia que ela existe ainda, mas é menos comum, não é aquela radioterapia como a gente conhece, é uma radioterapia com placa, mas não adiantou, não se tinha ainda o conhecimento que se tem hoje, então tratamento naquela época assim não se tinha muita certeza de quais eram os resultados, e a Henrietta acabou morrendo, né? E o que aconteceu foi que as células dela possibilitaram uma infinidade de pesquisas científicas, de criação de remédio, de pesquisa de câncer, de vacinas, até de coisas não relacionadas à medicina. Então mas muita pesquisa mesmo. Mas o irônico é que a família da Henrietta não tinha seguro de saúde, plano de saúde, nem nada. Eram pessoas muito pobres, com problemas de saúde muito sérios. Ela teve filhos que tiveram histórias muito trágicas. E a Rebecca, então, conta essa história pra gente, né? A família da Henrietta passa anos sem saber o que aconteceu, sem saber que toda essa revolução na medicina, na farmácia, nas pesquisas científicas ocorreu por causa das células da família. Eles ficam sabendo por causa de uma reportagem. E isso frita a cabeça deles, porque eles são pessoas muito humildes, com quase nenhum conhecimento científico. Eles não entendem direito o que aconteceu com aquelas células, né? Quando eles descobrem que tem células da mãe vivas, eles acham que a mãe tá viva. Então, assim, é uma coisa super dramática. E esse livro, ele tem muito esse aspecto humano.
A Rebeca consegue fazer... Ela consegue traduzir pesquisa científica com uma linguagem completamente acessível. Isso foi maravilhoso, a gente discutiu muito isso no Leia, porque boa parte das pessoas do Leia Mulheres não era dessa área. E a gente entende perfeitamente. Então, assim, o livro trata da vida da família, que é muito dramática. Vai descrever as pesquisas científicas, vai falar de questões legais em relação a isso, vai falar de patente, vai falar de legislação, de direito à propriedade, porque abre um precedente, pessoas que passaram pela mesma coisa que a Henrietta e não morreram começam a querer lutar pelo direito aos seus tecidos, então vai ter também essa discussão legal e mais a discussão ética, né? Então, assim, as pessoas deveriam saber que seus tecidos foram retirados, elas deveriam receber por isso, elas deveriam decidir sobre como esses tecidos seriam usados. Então, assim, o livro tem discussões interessantíssimas. E o livro é fluido, ele é equilibrado, ele trata de todas essas coisas sem parecer... sem muita quebra de ritmo. Algumas pessoas sentiram um pouco de quebra de ritmo lá no Leia, porque o livro, ele tem esses momentos. Um momento em que ele foca muito na família, um momento que ele foca muito na pesquisa científica, um momento em que ele foca muito na lei, e a gente acaba assim, achando talvez o livro um pouco cansativo, de acordo conforme aquele pedaço ali que está sendo discutido, que é menos interessante para nós, ou com o qual a gente está menos familiarizado. Eu, no final das contas, gostei muito do livro. Eu não achei ele não me pareceu barrigudo em nenhum momento. Eu gostei muito da parte da família, do drama. Eu gostei muito da parte científica, né, da pesquisa científica. E gostei muito da parte legal, tem um pouco a ver com o que eu trabalho, nessa coisa de patentes. Então eu achei o livro interessante demais. E tem uma coisa muito boa, uma qualidade do livro, é que a Rebeca se coloca no livro, né? Como ela passou muito tempo com a família da Henrietta, principalmente com uma filha da Henrietta chamada Débora, ela se coloca muito na história também. Não é o livro, ele não tem todo esse distanciamento, não. Né? Como eu falei, ela viajou muito, ela viajou inclusive com a Débora, né? Então é muito interessante. Esse livro foi adaptado para o cinema com a Oprah Winfrey. Eu ainda não consegui assistir, mas eu já fiquei sabendo que o livro, que é um filme digno, um filme ok, e que a Oprah tá muito bem no papel. Ela faz o papel da Débora, da filha da Henrietta. E assim, eu queria fazer um vídeo assim curtinho mesmo, mas só pra vir aqui indicar, porque o livro é muito interessante, assim, eu achei o livro incrível. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Eu acho que a gente até discutiu isso no Ler, como é legal quando a gente sabe a história por trás das coisas científicas, né, que muitas vezes quando a gente estuda, a gente só sabe que é assim e pronto, fórmulas e tudo mais, mas que a gente gosta muito da historinha por trás. Então, assim, isso torna muito fascinante essa coisa das células, né, e as células da Henrietta. Tá muito ligada a essa coisa do teste, né, dos fármacos, a clonagem de células. Então, assim, é muito interessante você saber, né, como é que isso aconteceu, e o aspecto dramático também, né, porque esse livro, como ele trata de uma família negra, e que teve esse caso de tecidos retirados em que a paciente não sabia, a família não sabia, ele vai aproveitar para falar de outras coisas terríveis que aconteceram nos Estados Unidos, né, testes científicos ilegais e cruéis que eram feitos com negros, eram feitos com pessoas de hospitais para pessoas de baixa renda, era feito em sanatórios, eram feitos com prisioneiros. Então todo um grupo de pessoas que sofreu pesquisas pavorosas, assim, coisas cruéis, porque eram dessa classe desfavorecida, ou eram negros, ou eram pobres, ou eram, né, imigrantes, coisas do tipo. Então, assim, tem inclusive um acontecimento com a filha mais velha da Henrietta, que é assim de partir o coração. Na verdade, esse livro tem vários momentos de partir o coração. Assim, o que acontece com a família da Henrietta, que já era uma família muito desestruturada, é bem triste, né? São pessoas, né, os filhos dela, que sentem muito profundamente a falta dessa mãe, que morre ali com 30 e poucos anos, que não entendem o que aconteceu com ela. Quando ficam sabendo, ficam surtados, porque eles não conseguem entender direito o que é aquilo, processar. Então eles, de uma certa forma, se sentem alienados, se sentem explorados, né? Se sentem mal pela mãe.
E toda a série, assim, de violências, de arbitrariedades que essas pessoas sofrem, né? Duas das filhas da Henrietta são muito marcadas, assim, de uma certa forma, por algum tipo de violência, né? A Henrietta, a primeira filha da Henrietta, ela tinha problemas, né, psicológicos, e ela acaba sofrendo muito, assim, numa instituição, né, numa espécie de sanatório. E a outra filha, a Débora, que é essa que dá a maioria dos depoimentos e que aparece bastante no filme, ela tem muitos problemas psicológicos também por uma família desajustada, por violência, por negligência e por não saber como lidar com todas essas informações, até por uma grande falta, né, de conhecimento. E ela era uma pessoa, isso é muito bonito no livro, ela queria muito conhecimento, ela queria saber a história da mãe, ela queria entender, né, então assim, é uma história legal demais, gente, eu gostei muito do livro e achei que seria interessante fazer essa indicação aqui, como eu falei, de uma coisa que tipo de livro que eu não costumo muito ler, essa coisa dessa área de biomédicas, né, que não é muito a minha praia, mas que eu gostei muito, assim, isso é um talento que a Rebeca tem, que é traduzir pesquisa científica de um jeito, né, for dummies, tô brincando, pra leigos, né, pra pessoas que não são da área, assim, que fica muito interessante. Vou tentar assistir o filme, né? Me digam aí se vocês já ouviram falar do filme, se conhecem ou se já ouviram falar do livro, tá? Mas fica aí a dica de um livro bem bacana. É isso, beijos e até a próxima. Tchau!